começou por soma de... Rapaziada, suave. Opa. Tá aparecendo. Mano, eu me perdi um pouco no que eu tava fazendo. E comecei o assunto de integral por isso daqui, soma de rima. Só que aí eu fui ver pelos slides do meu professor, ele não começou por soma de rima. Ele apresentou soma de rima em integral para integral definida. Aqui eu vou falar então sobre integral indefinida. Basicamente, o que a gente vê? Ou primitiva. Ou também primitiva. Ou primitiva. Basicamente, o que a gente vê com essa integral indefinida ou primitiva? Se lembra quando a gente derivava? Eu vou usar a denotação que eu estou usando mais agora. Ou também, né? Eu estou fazendo f de x aqui, né? Eu tenho uma f de x. Eu vou derivar essa f de x. d de x dessa f de x. Eu vou ter meu f de x, meu f' de x, certo? Basicamente, a minha integral é o processo inverso. É eu pegar essa f' de x e achar o meu f de x. Ou seja, a integral ela é uma antiderivada. Então, no estudo de integral, a gente tem o quê? Aqui a gente tem um fzinho de x. Opa. Aí, voltou. A gente tem a gente tem um f, né, de x. E a gente vai achar um f' de x. Na integral é o inverso. Por isso que é chamada de antiderivada. Uma inverso da outra. As duas se anulam, basicamente. Eu tenho um fzão, linha de x. E eu vou achar um fzão de x. O símbolo de integral é esse. E normalmente eu tenho esse fzão, né, de linha de x, dx, igual a fão de x. Esse dx aqui, ele mostra a variável que eu estou derivando. Derivando não, integrando. Variável. Eu estou integrando em função daquela variável. É igual quando a gente via em derivada, se eu tenho dy, a minha função vai ser derivada em função de y. Se eu tenho dx, eu vou derivar em função do x. É a mesma coisa na integral. Na integral, então, se eu tiver um dx ou um dy, eu estou integrando em função de x ou dy. E aí, uma noção intuitiva aqui de como funciona a integral, por exemplo. E no caso, antes disso, esse f de x aqui, normalmente ele vem acompanhado na integral primitiva, indefinida, de uma constante c. Por quê? Ó, o negócio não quer funcionar. Vou pegar um exemplo que eu vou integrar x ao quadrado dx, certo? A gente tem que pensar mais ou menos que função que derivando eu chego nessa. Qual função será que eu derivando eu chego nessa? Vou já colocar a resposta aqui. Ó, o mais c aí que eu falei. O que acontece, ó? Vamos derivar essa função. d dx eu tenho a derivada de uma soma, então eu vou fazer a derivada de cada termo. dx, x ao cubo sobre 3. Mais a derivada de uma constante. Vamos lá. Então, ó, fazendo a derivada desse primeiro aqui. Eu sei
eu sei que x ao cubo sobre 3 é a mesma coisa que 1 sobre 3 vezes x ao cubo, certo? Então, esse 1/3 eu vou jogar para fora porque ele é uma constante. E uma constante que multiplica uma função de x, por exemplo, eu tenho k f de x. Eu vou derivar, é a mesma coisa que k vezes f' de x, certo? Então tá, e eu fico sobrando esse x ao cubo. Pela regra do tombo, o 3 cai e eu subtraio 1 do expoente ao quadrado. Esse 3 com esse 3 corta, então fica x ao quadrado. Mais a derivada de uma constante é zero. Isso é igual a x ao quadrado. Então, é por isso que na integral indefinida, você coloca esse c. É só para indicar que tem algum número ali, alguma coisa que não está em função de x, que quando você deriva, você leva em conta ela ser uma constante, que quando você deriva ela em função de x, o resultado dela é zero. Então, ela só aparece ali para você mostrar. Esse seria o resultado mais certo assim de uma integral indefinida. E eu espero, né, tomara que vocês tenham conseguido entender como funciona essa questão da integral. Acho que tem, deixa eu pensar, aqui ó, um outro exemplo também. Integral de 2 dx. Ó, eu vou tirar esse 2 para fora. Ele é uma constante, eu posso tirar ele para fora. Integral de dx. Como os dois se anulam, eu posso fazer isso daqui. É meio feio, mas é possível, né? 2x. Mas se vocês derivarem isso daqui, vocês percebem que vai dar a mesma coisa, ó. Derivar d dx de 2x. O que acontece? Eu tenho a regra lá, né, da derivada, que eu não lembro ainda. Eu tenho de cor, mas eu não lembro como que mostra nos livros, né? Mas eu tenho uma constante aqui, certo? Essa constante pode sair e fica a derivada de x. A derivada de x em relação a x é 1. Então, fica 2 vezes 1, que é igual a 2. Que é o mesmo resultado que foi me dado aqui. Então, a integral ela é basicamente isso. Ela é o inverso da minha função. Então, a integral de uma função f de x, dx, vai me dar um fão de x, no qual, se eu derivar esse fão de x, eu vou ter esse fzinho. Então, uma me dá a outra. Aqui eu tenho a função que foi derivada e eu vou achar... Eu tenho a função que é resultado da derivada e quero achar qual a função que deu origem a ela na derivada. E essa daqui eu estou fazendo... Esse daqui meio que é um processo de ida. E esse é o processo de volta. Então é isso. Esse foi mais uma explicação inicial assim de como é a integral. E aí ela serve na maioria das vezes para a gente calcular a área, né, embaixo de uma curva. Eu tenho essa... Dá um spoilerzinho para vocês aqui, ó. Serve para eu calcular a área embaixo dessa curva aqui, por exemplo. Mas isso daí eu falo depois. Acho que esse foi só um esquenta para vocês entenderem como é que funciona a integral indefinida, ou também chamada de primitiva. Normalmente o professor não vai perguntar, ache a integral indefinida. Ele vai falar, ache a primitiva, tá? Então, se ele falar, ache a primitiva, é você só fazer a integral indefinida, igual essas coisas aqui. Aí, na próxima aula, eu vou passar as regras de derivação, de integração e tudo mais. Mas, se vocês terem em mente que a integral é o inverso da derivada, já ajuda bastante. Falou aí, rapaziada.